A Alpine anuncia motor Mercedes e também tem uma disputa ferrenha por 20 milhões de dólares. Antonelli fala que amadureceu, aprendeu com a batida em Monza. E investigação sobre aquele sistema que a Red Bull estaria utilizando para alterar algumas coisas ali embaixo do carro. Vamos falar sobre tudo isso agora. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR, você encontra de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhem, tem moletons também, tem polos, entre pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Não perca também na Instant Gaming jogos e gift cards para vocês, então entre pelo link aí na descrição e aproveite as promoções. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos muita coisa para conversar, começando com a Alpine, que anunciou oficialmente que estará com motores e também a caixa de câmbio Mercedes a partir de 2026. Essa notícia já era esperada, a gente já estava conversando sobre isso há algum tempo, a imprensa já estava soltando essa possibilidade há alguns meses, então não surpreende. Porém, é um movimento importantíssimo, principalmente porque estamos falando de uma equipe que até então era de fábrica, passando a ser cliente. É um movimento geralmente contrário ao ideal. Só que como nós sabemos o motor Renault não é grande coisa e também nós estamos vendo uma McLaren como equipe cliente ganhando corridas e muito provavelmente ganhando o campeonato de construtores, ou se não ganhar vai ficar muito próximo disso, então a Renault Alpine viu como sendo melhor encerrar essa parceria e começar a ter o motor Mercedes. Se vai dar certo ou não, nós só vamos saber em 2026 em diante, só que o Flávio Briatore está botando o seu estilo de trabalho em prática e estamos vendo essas mudanças drásticas na Alpine, o que inclui também a possibilidade de até chutar o Durham e levar o Colapinto para a equipe. Mas é um outro assunto, nós conversamos sobre isso posteriormente. Ainda falando sobre a Alpine, nós temos o seguinte, a disputa que eles têm ferrenha com a Racing Bulls e com a Haas vale nada mais nada menos do que 20 milhões de dólares. No momento a classificação é a seguinte, em sexto está a Alpine com 49 pontos, em sétimo a Haas com 46 e em oitavo a Racing Bulls ou Vicarb com 44, então apenas 5 pontos separam a Alpine que é sexta da Vicarb que é a oitava colocada. Essa brincadeira pode render até 20 milhões de dólares, lembrando que a Alpine começou o ano como a pior equipe e agora, graças muito a esse resultado no Brasil, deu um salto gigantesco na tabela, mas não para por aí. A Alpine tem colocado atualizações ao longo da temporada que tem surtido efeito. Aos poucos tem subido nas corridas, tem conseguido bater ali um pontinho, 2 pontinhos, então você vê que está evoluindo, que era a ideia deles no início do ano, mudar radicalmente o conceito para então desenvolver ao longo da temporada e já ter a sua base estabelecida para 2025. Num primeiro momento está dando certo. Vamos ver se isso prossegue e, claro, os pontos conquistados no Brasil são fundamentais nessa disputa. Se a gente for falar de constância, a Haas talvez seja a que mais tem chances de marcar pontos nas últimas 3 provas. Mas está bem acirrado, 5 pontinhos separando o sexto do oitavo, ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos falar agora sobre Andrea Kimi Antonelli, isso porque, como você bem se lembra, ele bateu em Monza quando teve a oportunidade de pilotar o carro de 2024 e justamente no seu GP de casa, né, ainda levando um belo prejuízo para a Mercedes. Só que o piloto fala que foi uma grande lição, uma lição importante para o seu desenvolvimento e também a Mercedes ajudou Antonelli a lidar emocionalmente com a batida, principalmente por ter sido em casa. Então o Antonelli já fala que está crescendo, está desenvolvendo, está amadurecendo, que essa batida foi boa nesse aspecto para ele. Se foi ou não, nós só vamos descobrir também a partir do ano que vem, o que se espera naturalmente que ele cometa erros. É natural, ainda mais um piloto muito jovem. Porém, também se espera dele muita velocidade. Então, é aquele piloto que a gente espera um nível meio Verstappen de início, né? Muito rápido, mas também que bate com frequência, erra. A gente espera isso do Antonelli. Se ele vai entregar ou não, vamos aguardar 2025. A expectativa em cima do jovem piloto é muito grande. Eu vejo com bons olhos ele ter batido, tá?
Não, claro, do lado financeiro ou do lado de perder tempo de pista, mas eu acredito que é importante o piloto passar por esse tipo de coisa antes mesmo de já estar ali competindo oficialmente pela equipe. Como foi no Grande Prêmio de casa dele, o impacto emocional para ele é maior, isso é bom que gera casca, porque o piloto ou sucumbe à emoção ou ele toma aquilo e desenvolve. E para um jovem piloto desenvolver é fundamental, ele tem que aproveitar essas oportunidades para desenvolver, é o que lá na frente vai separar os homens dos meninos. Você vê agora a disputa Norris e Verstappen, você vê uma clara diferença de mentalidade e é isso que eu espero do Antonelli, uma mentalidade mais próxima do Verstappen do que do Norris. Torço para que o rapaz aí, o garoto, realmente tenha aprendido, tenha criado uma casca a mais para que nos próximos erros ele tenha mais ainda crescimento e diminua a frequência dos erros e aumente a sua capacidade de converter pressão em resultado, que é o que faz dos ótimos pilotos, dos grandes campeões. Me diz aí a sua expectativa e visão sobre Andrea Kimi Antonelli. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui o resultado da investigação da Red Bull. Assim como a Red Bull está investigando os outros também investigam a Red Bull, porque esse é o bastidor da Fórmula 1, sempre foi e sempre será assim, e eu gosto desse tipo de coisa. A gente vê como as equipes são criativas nas suas soluções. Basicamente, a FIA conduziu uma investigação detalhada na fábrica da Red Bull em Milton Keynes e concluiu que a equipe não utilizou de forma ilegal seu polêmico ajustador do bib frontal ou do babador, né, aquela parte que está abaixo, né, você vê quando tem aquela câmera que pega a asa dianteira embaixo, você vê essa parte ali logo atrás. E a investigação surgiu após preocupações das equipes rivais sobre possível violação das regras de parque fechado. Só que essa análise minuciosa de dados do carro e também de desenhos técnicos e entrevistas com funcionários confirmou que não houve irregularidade no uso do dispositivo. Existia ali uma preocupação se eles estavam conseguindo alterar a altura do carro ou desse bib, desse babador frontal entre a classificação e a corrida, o que geraria uma vantagem considerável, principalmente se você levar em consideração efeito solo, né? O efeito solo tem muito dessa questão da altura, então se você consegue alterar entre a corrida e entre a classificação e a corrida, que é proibido, numa condição de pista molhada ou às vezes você vê que o acerto é melhor subindo um pouquinho mais, descendo um pouquinho mais, gerando mais downforce, menos downforce, mais velocidade, enfim, isso impactaria diretamente o desempenho da equipe, então é proibido. E a investigação concluiu que não houve nenhuma irregularidade por parte da Red Bull, até porque a própria Red Bull já havia dito que para alterar alguma coisa nesse sentido, ela precisaria mostrar para todo mundo, ela teria que desmontar o carro, ficaria visível para tudo e todos, então não teria como ela burlar o sistema, burlar a regra sem que os outros vissem. Então a Red Bull disse que foi na inocência, ela criou aquela forma de meter a mão ali que o mecânico estava fazendo, na inocência mesmo, e no final das contas o pessoal bateu o olho, viu, e claro, a Red Bull faria o mesmo com as rivais, foi lá e protestou contra a Red Bull. Então vamos ver o que vai dar as outras investigações, aquela dos pneus também não está dando em nada, vamos ver quais outras soluções vão aparecer no mundo da Fórmula 1. Se você quer mais notícias, quer opinião, quer debates, entre aí no Ressaca Motor, se inscreva, seja muito bem-vindo. Tem também nosso Instagram com mais curiosidades e tem o nosso canal de cortes para você que às vezes não conseguiu ver tudo. Um grande abraço, valeu e falou!